Bem, pessoal, a Covid continua sendo um dos temas mais relevantes que a gente tem aqui no Brasil, em especial quando a gente fala de infecções de vias aéreas respiratórias, né? E eu vou falar para vocês, né, os últimos dados que têm saído das últimas 4 semanas epidemiológicas mostram a grande relevância desse tema ainda. Quando a gente olha, e eu vou explicar para vocês só um detalhe para vocês entenderem, lá atrás na pandemia, e eu gerava muito dados, às vezes fazia vídeo, vocês faziam pergunta, e a gente tinha muita informação sobre o Covid. Número de casos novos, testagem em massa, uma série de coisas. Esses números, e de todo dia, né, imagina, esses números foram sendo menos relevantes, e o Ministério da Saúde, não só do Brasil, do mundo inteiro, inclusive o OMS deixou de fazer tanto boletim, tanto relatório. Ok, sem problema nenhum. Mas esse tema ainda é muito relevante. Para vocês terem ideia, a informação que a gente tem hoje é baseada nos dados da Fiocruz, do Infogripe, que é bem antes da pandemia. Ele já analisava as causas de infecções respiratórias. Então, qualquer pessoa interna ou problemas respiratórios agudos vão gerar o número, vão fazer as testagens de vírus, tudo isso, porque é um tema muito relevante. Isso não é só o Brasil que faz, né? No mundo inteiro, a maioria dos países do primeiro mundo analisam porque gripe mata muita população idosa e pediátrica também, né? Essa população é mais relevante, mas analisa o país como um todo, quem se interna por infecção de vias aéreas respiratórias. Aí vamos lá. Quando analisa essas pessoas, é feita a testagem e vê quantas dessas pessoas têm realmente Covid e quantas morrem. Esse ano, até agosto ali mais ou menos, a Covid deixou de ser o tema mais relevante. Ficava em terceiro, quarto lugar. Com a retomada dos casos e daí nas últimas semanas, a Covid, nessas últimas 4 semanas epidemiológicas, virou o tema mais relevante de se infectar. Quando você faz a testagem, 50%, quando você faz a morte, e aí o grande problema, mais de 80% das pessoas que morrem por infecções de vias aéreas respiratórias, né, agudas, estão relacionadas à Covid. Ou seja, a Covid é o tema mais relevante de infecção, todo mundo se interna e tal, e o pior, que esse vídeo é o tema dele, né, mais de 80% das mortes de infecções está relacionada com o vírus Covid. Ou seja, o tema Covid não deixou de ser relevante. Ele é menos relevante, não tem jeito, a gente tem que falar a verdade, né? Ele é menos relevante que era nos últimos anos, né? Esse ano, o primeiro semestre, foi muito tranquilo, né? Por isso a gente falou muito menos, saiu menos matéria, tudo isso. E agora ele volta a ser relevante. Lembrando, como a gente já consegue olhar no retrovisor e viu o que aconteceu nos Estados Unidos e Europa, que passou pelo mesmo fenômeno da AIDS, a gente sabe que isso vai melhorar. Mas mesmo assim, pessoas morrendo, muitas relacionadas à não vacinação, então é muito importante você tomar a dose mais atual da vacina. Lembrando, olha como a ciência é, não existe polêmica científica sobre a vacina. Claro que os dados continuam sendo analisados, as possíveis intercorrências, se acontecer intercorrência, a gente vai falar, né? São raríssimos, mas pode acontecer. Mas o tema, cientificamente, é tão consenso que, inclusive, né, os inventores, né, os que deram o substrato para a gente conseguir fazer essas vacinas de RNA, acabaram de ganhar, RNA mensageiro, acabaram de ganhar o Nobel da Medicina. A premiação máxima, onde a maioria dos cientistas do mundo se reúne para dizer qual foi a pesquisa mais relevante dos últimos anos, né, e dar um prêmio para esses pesquisadores, foi justamente o tema que gerou a origem da vacina da Covid. Para você ver como isso é revolucionário e não há polêmica científica. Tem polêmica de invenção, fake news, de grupo de zap, vídeo aqui às vezes que as pessoas falam coisas que não bate com os conceitos científicos e o que a literatura médica tem falado, tá bom? Então vai se vacinar. Esquece essas mentiras da vacina de Covid. Espero que tenha